Recuperação judicial da 123. Preciso receber o meu crédito. O que fazer? Fica nesse vídeo que eu vou te falar qual que é o próximo passo para que você possa receber seu crédito junto com a 123 Milhas. Olá, eu sou Luiz Costa e eu quero apresentar para vocês um pouco de como vai funcionar esse procedimento de recuperação judicial. Primeira questão é, a 123 ela já está em recuperação judicial? Não. O que foi aceito agora pelo juiz é o processamento, ou seja, que a gente inicie o processo de recuperação judicial para que lá na frente, após determinados acontecimentos, o juiz de fato aprove essa recuperação judicial. Dentro desses acontecimentos é que os credores aprovem o plano de recuperação judicial, porque o devedor, no caso da 123, ela precisa apresentar um plano para recuperar. Não só recuperar a empresa de voltar a atuar e conseguir ter uma atividade econômica lucrativa, como também pagar todos os seus credores. Então isso é importante. Aí a primeira questão é, Luiz, como saber se eu tenho ou não um crédito com 123? A primeira questão é, posicionamento da STJ. Para saber se esse crédito ou não vai para a recuperação judicial, você precisa saber se o fato gerador, ou seja, aquele acontecimento que gerou um crédito, um exemplo, comprei uma passagem, ela aconteceu até a data do pedido de recuperação judicial. Se aconteceu, ela entra na recuperação judicial. Se ela foi feita hoje, ou seja, tempo posterior à recuperação judicial, não. Você teria que entrar, por exemplo, com uma ação autônoma, um procedimento para que você tivesse esse dinheiro de volta para você. Só que a maioria das pessoas, inclusive o pessoal que comprou passagem aérea, foi em período anterior, então eles estão na recuperação judicial. Mas se eu estou na recuperação, então eu posso ficar tranquilo, não preciso fazer nada. Não é bem assim. Por quê? Primeira questão é, o devedor, no caso da 123, o que ela tem que fazer? Ela tem que apresentar, quando eles fizerem esse pedido de processamento da recuperação judicial, ela tem que apresentar uma lista de credores. Olha, eu tenho esses credores aqui. E todos os credores, eles são divididos basicamente em 4 classes. A classe das dívidas trabalhistas ou decorrentes de acidente de trabalho, a classe de créditos que tem uma garantia real. O que é uma garantia real? Quando você dá um bem como garantia. Por exemplo, eu vou te emprestar X de dinheiro desde que você coloque em garantia seu imóvel. Ou seja, se você não me pagar, eu pego esse imóvel para mim. Basicamente isso. O outro tipo de garantia são quando é feito um crédito de pequenas empresas, ou seja, aquele microempreendedor é aquela empresa de pequeno porte que são as empresas do Simples Nacional. Eles também têm essa classificação. E por último, os credores quirografários, que são os demais credores que não estão em nenhum desses 3 pontos que eu acabei de citar, dessas 3 classificações. São esses 4 tipos de pontos, basicamente, classificações. Sendo que a maioria das pessoas que compraram passagem, elas estão entre os quirografários. Se vocês pegarem a relação da recuperação judicial da 123, vocês vão perceber que a maioria está contida como quirografário, basicamente. Só que pode acontecer que lá naquela extensa lista você não achou seu nome, você não achou o valor que você colocou. Ou às vezes você achou seu nome, mas o valor está incorreto. E aí que é o próximo passo, que vocês precisam se ater. Esse passo é habilitação de crédito para aquelas pessoas que não acharam o seu nome na lista de credores ou apresentação de divergência para aquelas pessoas que acharam o seu nome na lista de credores, contudo, o valor está incorreto. E Luiz, como que eu faço isso? Primeiro ponto, não é dentro do processo, não peticionem dentro do processo de recuperação judicial. Onde que vocês vão fazer isso? É enviar diretamente para os administradores judiciais. Como assim? Quando a recuperação judicial, não, melhor dizendo, o processamento dela foi aceito pelo juiz, nomearam 2 administradores judiciais, são 2 escritórios de advocacia. Por que isso? O administrador judicial é aquela pessoa que vai cuidar de todo esse processamento da recuperação, garantindo, ou pelo menos ajudando que a empresa consiga se recuperar, certo? Para poder mover economicamente, financeiramente, e para que as pessoas recebam aquilo que lhe é devido, né? Os credores recebam o dinheiro. Então foram contratados 2 escritórios e o juiz deferiu, aceitou que eles vão poder ser os administradores judiciais. Então eles são responsáveis por aceitar os pedidos de habilitação e divergência. Então vocês vão entrar dentro do site deles, onde que vai estar lá o ponto falando que
tendo modelinhos de divergência ou de habilitação que vocês vão utilizar e enviar para eles mesmos. Então, eles vão ter todo um passo a passo dentro do site, ou melhor, de um jeito até ficar fácil para vocês saberem, poderem apoiar. E aqui na descrição desse vídeo eu vou colocar os links para quem queira fazer habilitação, queira fazer divergência. Lembrando que habilitação meu nome não está na lista de credores, então eu vou habilitar. Você vai pegar o documento, vai ter lá um modelinho, você vai basicamente colocar os seus dados, você vai ter que enviar algumas informações para ele, como referente ao seu nome que você li, seu CPF, o seu endereço, muito importante, porque esse vai ser o canal de comunicação entre vocês. A origem, vai estar escrito assim, origem do crédito, ou seja, ele originou de quê? Porque eu comprei uma passagem, eu assinei um contrato, eu fiz uma nota promissória, um cheque, por exemplo. Qual que é a origem? E a classe, que são as classes que eu falei, é uma classe trabalhista, quirografário, que é a maioria das pessoas que compraram a passagem. Qual que é o tipo? Preencheu ali, enviar para o administrador judicial. Ou se não, vocês vão fazer também a divergência, que é quando eu achei o meu nome na lista de credores, mas o valor estava incorreto. É importante também que até vocês façam uma correção monetária. Se vocês colocarem no Google correção monetária, existem alguns programas que fazem essa correção para vocês, porque o dinheiro ele desvaloriza com o tempo. Então é importante você corrigir para o preço atual. Então às vezes é 2.500, vai ficar 2.500 e pouquinho. Alguma coisa assim, para corrigir o dinheiro de acordo com a nossa inflação e tudo mais. Esse é o primeiro passo que vocês precisam fazer. A partir daí, o devedor, a 123, ela tem que colocar dentro do processo a nova lista de credores. E essa lista de credores, se tiver tudo certo, vai ser a lista que vai votar esse plano de recuperação judicial. Caso ainda haja divergência ou vocês não estão de acordo com isso, aí sim precisa apresentar uma ação, um processo que a gente chama de incidente, ou seja, como se ele ficasse grudado no processo principal, mas é um novo processo, para que vocês possam discutir a divergência que vocês estão apontando em relação a esse crédito. Então é muito importante que vocês também façam isso, caso percebam. Nesse ponto, não tem como vocês não terem auxílio de advogado. O interessante seria sempre, do início ao fim, com auxílio de advogado. Mas o procedimento de habilitação e divergência dá para vocês fazerem por si só, não tem nenhum problema, levando em consideração qual é o tipo de classe que está, lembrando quirografário, trabalhista, empresa no Simples Nacional, ou garantia real, que eu expliquei, ou mesmo, e também onde é que é a origem disso, o que veio de algum contrato, qual que é a relação, e saber fazer a atualização monetária desse valor. E aí o administrador judicial vai levar isso para processo de recuperação. Vamos supor que está tudo certinho, que o quadro, que ninguém apresentou objeção nem nada. Se tiver tudo certinho, vai acontecer esse processamento deles terem que entregar o plano de recuperação judicial, lembrando que a partir da data da aceitação do processamento da recuperação judicial pelo juiz, eles têm até 60 dias para apresentar esse plano de recuperação judicial. Esses 60 dias, depois que chegar o plano de recuperação judicial, vai ser votado pelos credores. Eles vão apresentar objeção ou simplesmente vão aceitar. Se eles aceitarem, vai iniciar o procedimento de recuperação judicial. Se eles não aceitarem, ainda a 123 vai poder apresentar um plano alternativo. E desse plano alternativo votado, vai entender se ou vai virar um processo de falência ou simplesmente vamos dar início ao processo de recuperação judicial. Se iniciar o processo de recuperação judicial, vai começar a andar esse processo para cumprimento das obrigações. Lembrando que no plano de recuperação judicial, quando eles apresentarem, eles podem apresentar algumas questões que podem não agradar o credor. Por exemplo, carência, ou seja, eu vou te pagar, mas não agora, daqui a um tempo. Parcelamento, eu vou te pagar, mas vai ser dividido em tantas vezes. Também uma questão de valor, olha, era 4.000 que eu te devia, vamos fechar por 3.500, um exemplo também. Então eles podem apresentar e aí cabe ao credor ou não aceitar. Mas isso ainda é mais para frente, o importante nesse momento são as questões da habilitação, ver se seu crédito está lá, se não tiver, precisa incluir com esse plano de habilitação, com esse documento de habilitação, melhor dizendo, e também
ou o plano ou o documento de divergência, para apontar que não está certo esse valor. Então, eu vou deixar nessa descrição desse vídeo os links para facilitar para vocês. Está sendo feito também um canal que é www.rj123milhas.com.br. Esse site vai ser o da 123, onde é que eles vão trazer essas informações, canal de informação com o credor, com o seu credor. Então, vocês podem também utilizar disso para entrar em contato. Lembrando que esse momento agora de habilitação, vocês têm 15 dias, então não perca esse prazo. Habilite agora o seu crédito e depois vamos para o segundo momento. Mas para agora é apenas isso. Gostou desse vídeo? Ativa o sininho, começa a seguir a gente vai apresentar outros vídeos, até em acompanhamento também, essa recuperação judicial das informações que fomos obtendo, e que vocês consigam receber esse crédito. E para que esse crédito também seja recebido, esse plano precisa ser aprovado e também a empresa precisa demonstrar que ela vai ser viável, ou seja, ela tem condições de fato para recuperar, porque nada adianta aprovar um plano e não cumprir o plano. E uma das questões de você não cumprir o plano de recuperação judicial é simplesmente você descumpri-lo, o que vai se transformar numa falência, vídeo que aconteceu recentemente com a Livraria Cultura. Muito obrigado e até o próximo vídeo.